Bom, Roger, hoje é o último treinamento, amanhã é o jogo contra a LDU. A preparação até agora, como é que você avalia, sendo que o Grêmio já enfrentou essa questão da altitude na estreia da competição, enfrentando o Toluca. São coisas completamente diferentes. Vamos ver um Grêmio melhor do que aquele que enfrentou o Toluca na altitude do México? A aclimatação, acho que ela está sendo bem conduzida, né? Os 7 dias que nós vamos passar aqui até o dia do jogo estão sendo bem aproveitados. Eu acredito sim que será um jogo diferente do jogo contra o Toluca por 2 motivos, né? Por uma melhor aclimatação, né, aos efeitos da altitude, mas muito em função de um momento diferente que nós vivemos na temporada, daquele momento que era o início da competição, o início de um calendário, né? A gente não estava ainda com as coisas bem ajustadas taticamente, coletivamente, né? Então por isso eu atribuo a esse jogo um jogo extremamente decisivo e definitivo, né? Muito embora ainda tenha um último jogo. As aspirações para a classificação para a próxima fase passam muito por o jogo dessa fase da Libertadores contra a LDU, e a gente entende que minimizando os efeitos da altitude, fazendo um jogo inteligente, né, a gente tem condições de vencer e conseguir consolidar uma posição dentro do grupo. Roger, o Grêmio fala do jogo contra o Toluca como uma referência, mas se a gente pegar mais recente e sem altitude, os jogos contra o São Lourenço não foram bons jogos do Grêmio. A que se deve a tua crença, a tua certeza de que a boa fase ela também compensa as atuações mais recentes que não foram boas? Eu não atribuo os 2 jogos como os jogos que não foram bons. O jogo da Argentina, na minha opinião, não foi bom. O jogo contra ele deu em casa, muito embora empatado, nós fizemos um bom jogo, né? Nos minutos finais é que, em função de arriscar, abrir um pouco mais para conseguir a vitória, a gente se expôs dentro da partida, né? O que eu acredito é justamente viver um melhor momento, né? Independente da altitude ou não, que a gente sabe que há o problema, mas a gente minimiza vindo antes, né? Estando num momento diferente, tecnicamente, taticamente, a gente consiga fazer um grande jogo. Você tem 2 jogadores com uma efetividade muito interessante, eu cito o Jeromel e o Bobô. O Jeromel não se discute e o Bobô, sempre quando foi chamado, ele deu resposta para você, fazendo gol, dando assistência. Se o time conseguir essa efetividade desses 2 jogadores, por exemplo, você acha que está com meio caminho andado? Não, eles fazem parte de uma engrenagem que, quando funciona bem, as individualidades elas aparecem com mais facilidade. Eu tenho outros jogadores em grandes momentos também. O coletivo do nosso time acaba, quando tudo funciona bem, que mais de um jogador possa contribuir de forma decisiva. Esses 2 nomes são importantes para a gente nesse momento, que vivem uma grande jornada, mas o papel coletivo deles é que faz com que a nossa engrenagem funcione também a favor deles. Para a gente o importante é saber esse jogo, principalmente jogar com bastante inteligência. Saber que em alguns momentos não ter a bola não significa não ter o controle do jogo. Quando ter a bola, jogar próximo e permitir que o adversário ele se desgaste e não a gente, né? E ser eficiente quando a gente tiver a oportunidade de marcar, né? Esses 2 jogadores, sem dúvida, fazem parte dessa coletividade, né? E vivem um bom momento. Roger, é mais difícil ou o Grêmio pode ter mais vantagens em enfrentar um adversário numa grande crise? O pessoal fala por aqui que há 3 anos aproximadamente não havia um protesto da dimensão após o jogo da LDU. E o que você pode projetar do adversário que no sábado não fez um bom jogo? Olha, isso tem um lado positivo, né, e tem um lado negativo. O lado que pode se transformar a nosso favor é a instabilidade circunstancial do nosso adversário, fazer com que ele entre ansioso e tenso, e nos dê a possibilidade, né, de levar vantagem nesse sentido, né? O que não enfrenta aqui, e que nós enfrentamos muitas vezes no Brasil, é que na partida que eu fui ver do Campeonato Nacional, né, os protestos dos torcedores ficaram ao final do jogo. Durante o jogo eu não vi nenhuma manifestação contra o time, só incentivo, né? Diferente do que a gente enfrenta no Brasil, que quando não se joga bem num primeiro tempo, no segundo tempo, a nossa torcida muitas vezes se vira contra a gente. E agora contra a gente, né, o fator que pode ser positivo para o adversário é que vão querer que esse momento passe, né? E nada mais apropriado do que um jogo de Libertadores,
né, para voltar a vencer e deixar para trás a má fase. É isso que nós não queremos, que nesse jogo isso aconteça, né? Por isso a necessidade da nossa vitória, né, como disse, que nos dará a condição de consolidar a nossa posição no grupo, né, e manter a má fase do adversário, né, porque ele ainda tem um jogo para disputar jogando fora, né, e isso também pode encaminhar a nossa vaga. Qual é a situação do Fred e do Wallace? Eles vão iniciar o jogo? O Wallace treinou ontem, assim como o Fred, né, mas a definição final, né, ainda parte do treino de hoje à tarde. O Roger, o técnico da LDU falou em cautela para o início do jogo amanhã. Que postura espera da LDU e que postura vai se colocar para o Grêmio dentro do teu jogo de posse de bola? Então, a gente sabe que jogando na altitude, o adversário entende que nos primeiros momentos do jogo, fazer um jogo intenso para que gere dificuldade ao adversário, principalmente na questão física. E, como eu disse, a gente tem que ter a inteligência de saber dosar muito bem e jogar esse tipo de jogo. Que eu disse anteriormente na resposta que em muitos momentos nós não teremos a bola, mas isso não significa que nós não teremos o controle do jogo. Mas quando a gente tem o momento de posse, a gente tem que ser inteligente para conseguir explorar os espaços e as deficiências, que o nosso adversário vai nos deixar nesse momento da partida. E entender que a gente vai ter que fazer um jogo de 2 tempos. Uma estratégia num momento e uma outra estratégia num segundo momento, para que a gente consiga chegar bem no final do jogo. Hoje tem um jogo do Toluca mais tarde, é um jogo para prestar atenção ou as atenções, isso é um passo para depois? Não, sempre é importante a gente prestar atenção nos jogos, nos adversários do nosso grupo, porque nos interessa. Hoje à noite certamente estaremos ligados para ver os nossos adversários em campo.